3 vezes deputado federal, 5 vezes senador da República, governador, presidente da República, líder de partido, líder de oposição, líder de governo. O mandato que venho de receber. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição. Brasileiros e brasileiras. Cometi muitos erros, todos os políticos cometem erros, compreendeu? No governo. Eu, pelo menos, nunca cometi por vontade minha. Deve ter muitas críticas que devem ter sido justas, mas tem muitas críticas também que são injustas. Sou supersticioso e acho que sempre me dei bem com meu bigode. Ele me acompanha desde os 16 anos, quando, para parecer mais velho, o adotei, abandonando a cara de criança que não achava combinar com minha função, contínuo da Polícia Civil do Maranhão, servindo café e distribuindo correspondência. Vitorino Freire, meu duro e violento adversário do Maranhão, em momento de fúria agressiva, ameaçou: vou arrancar o bigode do Sarney à pinça, fio por fio. Apenas comentei: vai doer muito. Ou na cópula. Tem uma caixa Estamos fazendo uma gravação para o Senado. Essa TV aqui foi a primeira TV. Geraldo, que foi o senhor mesmo que deu. Foi fundada por nós. Silêncio no 7. 3, 2, 1. Você, Geraldo? Presidente, o senhor tem uma das mais longevas histórias da política brasileira. E eu lhe perguntaria: a história prepara os homens para os grandes momentos? Olha, eu acho que o Napoleão tinha absoluta precisão quando ele disse que a política era um destino e acrescentava que a vida militar era uma vocação e a literatura era uma vocação. De maneira que eu acho que com a experiência, evidentemente que nós adquirimos uma capacidade de exercer ainda mais aquilo que a política exige. Paciência, paciência e paciência. Olha, eu acho que a política, ela tem por finalidade principal harmonizar conflitos. E ela é quem faz aquela ponte entre o povo e a constituição do seu governo. Nada mais honra um político que é parlamentar quando ele diz: eu sou um delegado do povo do meu país. Tanto assim que o presidente Alfonsín me dizia que a Constituição argentina diz que os deputados são delegados, representantes do povo, como a nossa também, e que ele começava sempre os pronunciamentos dele invocando essa qualidade. Cheguei à conclusão de que, ao contrário do que todos pensam, o parlamento é lugar de ouvir e não de falar. Ouvir é bom, porque ensina. Olha, eu nasci no século XIX, porque Pinheiro, em 1930, ele ainda era um lugar tão isolado e tão sem equipamentos urbanos. Era uma espécie de uma pequena vila no meio dos campos alagados do Maranhão. Essa parte do Maranhão que se localiza Pinheiro é a parte da pré-Amazônia, de campos imensos, de pântanos, em que só se tem uma paisagem absolutamente plana, belíssima, de capim, de água e céu. Nenhuma elevação.
De Pinheiro só se saía no tempo de inverno só de boi e cavalo, porque nem cavalo andava naqueles pântanos. Minha avó, quando dei o primeiro choro de recém-nascido, gritou: "Nasceu! José Adriano!" Meu pai explicou: "Fiz promessa para São José de que, se fosse homem, colocaria o nome do santo José Ribamar." Foi a primeira vez que mudei de nome. Depois, passei de José Ribamar para José Sarney. Já na Bíblia, os nomes das pessoas são citados pelo nome do pai. Então, eu era chamado José do Sarney. Nós trouxemos aqui um vídeo e aí gostaríamos de mostrar ao senhor. É uma pequena recordação. É o filme do Glauber. O senhor assumindo o governo do Maranhão. Pode não, tá fora, pode ir. Sim, isso. E como foi essa ideia de fazer? Essa ideia, eu conversando com o Glauber, eu quis que ele documentasse o que nós encontramos, como era o Estado naquele momento. E ele conseguiu documentar essa miséria do Estado, compreendeu, que existia, e o quanto o Estado hoje progrediu. Nós somos, o Maranhão é hoje o terceiro porto do Brasil. E o Glauber aceitou a ideia, então ele começou a fazer. Mas há um ponto interessante nesse filme que ninguém sabe. A minha posse, aí que a multidão que me conduzia, o Glauber estava fazendo Terra em Transe, e nós conversávamos muito sobre Terra em Transe. E ele pegou e aproveitou no filme dele, Terra em Transe, as cenas da minha posse. Então quem olha ali o Zé Leogói subindo a escada não sabe que sou eu que estou subindo a escada, porque ele pegou de costa, entendeu? E em Terra em Transe nós temos cenas da minha posse que ele pegou nessa ida no Maranhão. E também, junto com o Bandeira Tribuzzi, que era um grande poeta do Estado, e também ficou muito ligado a ele, o acompanhou muito tempo, e nós três conversamos um pouco sobre o filme. E saiu um filme que hoje é um marco na história do cinema brasileiro. Um marco por quê? Porque ele fez um documentário de uma posse, que é uma coisa, não é formal, é inteiramente diferente, não é? E outra coisa, ele fez aí, a minha voz, quando eu apareço fazendo o discurso, ele mudou a ciclagem da gravação, e a minha voz tem o sentido de uma voz de fantasma atrás, que está falando sobre aquilo que existe, quer dizer. E ele que fez isso com esse objetivo, que é uma coisa genial. O Maranhão não suportava mais nem queria o contraste de suas terras férteis, de seus vales úmidos, de seus babaçuais ondulantes, de suas fabulosas riquezas potenciais
com a miséria, com a angústia, com a fome, com o desespero, das fluídas que não levam a lugar nenhum, senão a um estágio em que o homem de carne e osso é o bicho de carne e osso. Eu tive o privilégio de muitas vezes conviver com ele em longas noites e em longas horas de reflexão sobre a cultura, sobre o Brasil e seus problemas. Que ele sempre que dizia que vinha a Brasília, ele dizia: eu vou a Brasília conversar com Sarney. E consumíamos nestas conversas noites inteiras, até madrugadas. O Glauber fazia muitas coisas, ele era uma personalidade extraordinária. E ele foi, 2 horas bateu na minha casa, que ele queria que eu fosse ministro da Educação e que ele ia falar com o Golbery para propor o meu nome para ministro da Educação. E eu fiquei até às 5 horas da manhã discutindo com o Glauber o meu Ministério da Educação. Olha, a minha causa parlamentar, eu posso dizer que foi a cultura, porque eu participei de todos os projetos que eram destinados a favorecer a cultura. E fui mesmo quem levantou a tese no Brasil de financiamentos e incentivos à cultura. Nunca ninguém tinha falado nisso. E fui eu que levantei essa tese. E apresentei 5 projetos de incentivos à cultura. Como também, nesses incentivos à cultura, nós privilegiávamos sempre o cinema, porque eu tinha uma relação muito estreita também, não só com o pessoal de literatura, como também a jovem guarda do cinema, podemos dizer assim, né? E naquele tempo Luiz Carlos Barreto sempre com uma grande projeção que ele teve, e um grande engajamento que ele teve, e Nelson Pereira dos Santos, que veio a ser meu colega na Academia Brasileira de Letras, Paulo Sarraceni, de maneira que eu fui presidente do Festival de Cinema de Brasília, entendeu? Participei de muitos julgamentos, e também na parte cultural, a Fundação Cultural de Brasília, a primeira que foi feita, no tempo do prefeito, naquele tempo não tinha governador de Brasília, o Paulo de Tarso, e ele nomeou o Ferreira Goulart, que era o diretor executivo, o Oscar Niemeyer, e eu, que fazia parte muito ativamente também aqui de Brasília, do movimento cultural. De maneira que eu posso dizer que a cultura sempre foi uma causa parlamentar minha. Eu acho que todos os projetos, o projeto do Estatuto da Leitura, de incentivos aos cientistas brasileiros, naquela época difícil, eles têm a minha marca. E no dia que eu saí do Senado para assumir a vice-presidência da República, que eu era o vice-presidente do Tancredo, eu fiz um discurso dizendo que eu não gosto de dizer adeus. E não fiz um discurso de despedida. Eu disse que simplesmente eu queria terminar ali no Senado como se eu estivesse começando. E apresentei o projeto de incentivos culturais pela 5ª vez. E dessa vez eu tive a oportunidade de sancionar, porque das outras vezes o meu projeto não era sancionado, porque a área econômica julgava que não se devia dar incentivos à cultura. E quando eu fui presidente, verifiquei que realmente, quando os economistas tinham que fazer cortes, eles queriam logo partir para um corte na cultura. E eu preveni logo aos meus ministros da Fazenda: olha, aqui ninguém pode cortar para recursos para a cultura.
porque eu acho que a cultura deve estar na mesa do planejador, assim como estão todos os outros problemas de infraestrutura, os problemas graves do país. O problema é problema cultural, porque ela é que comanda tudo. Marchando com garbo e altivez, o Brasil se afirma soberano e dono de seus destinos, em favor da dignidade humana, em prol do desenvolvimento paralelo das várias regiões do país e pela manutenção da ordem para que nada possa tolher o progresso. Tancredo então manda me chamar, sempre com muito segredo. Tancredo gostava das suas ações, ele de uma certa reserva, um certo segredo, me pegar um avião para me pegar às 11 horas da noite e me levar para Minas para conversar com ele. Cheguei lá, ele me disse: ó, Sarney, você tem que aceitar ser o candidato a vice-presidente, porque se não for você candidato a vice-presidente, eu tenho que renunciar ao governo de Minas. E eu queria essa garantia, porque só você, a expressão dele, conhece o mapa da mina. Eu tenho sido muito injustiçado na história do Brasil, quer dizer, no julgamento, até mesmo porque eu me considero que tenha ajudado muito o país, quer dizer, em todos esses episódios. Na avaliação, o próprio Tancredo diz isso numa entrevista, que se eu não tivesse entrado, que seria impossível que o resultado tivesse sido esse. Na organização do ministério, Ulisses levou a Tancredo Neves o protesto geral do partido pela escolha do Antônio Carlos Magalhães para ministro das Comunicações. Então Ulisses avisou Tancredo: pense bem, Tancredo, arrume um lugar de embaixador para Antônio Carlos. Tancredo bateu na perna do Ulisses e disse-lhe: olhe, Ulisses, eu brigo com o Papa, brigo com o partido todo, brigo com as lideranças, brigo até com você. Eu só não brigo com o Roberto Marinho. Muitos governantes governam em tempos de bonança, outros governam em tempos de escassez, outros governam em tempos de guerra. A mim me coube governar num tempo em que a história brasileira se contorcia, porque nós saíamos do regime de autoritário e para um regime de plenitude democrático. E ainda mais com as vicissitudes que presenciamos nessa transição, com a morte do Tancredo e o fato de que eu assumia a presidência sem ter intimidade com a preparação de programas de governo, com a constituição do ministério e também com a dificuldade de ser de um outro partido que não era o partido do Tancredo, que fizemos aquela aliança, e as dificuldades imensas, o que seria. Eu não tinha participado da organização do programa de governo, eu não conhecia o ministério, eu não sabia os compromissos que tinha o Tancredo, de maneira que eu tive um período muito difícil para governar. Também na área militar, ela estava dividida e havia ainda muitas restrições a meu respeito. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu assumi o governo, mas o poder quem assumiu foi o Ulisses. Eu mantive, então, a equipe que o Tancredo tinha toda e procurei conviver. Muitos deles eu conhecia, muitos deles não conhecia e alguns até me olhavam com uma cara muito feia. Eu tinha preocupação moral de que o governo tinha sido constituído pelo PMDB, pelo Tancredo Neves, eleito presidente. Então eu não podia deixar de prestigiar o partido
que era do Tancredo Neves. Se ele tivesse vivo, eu podia contestar com ele, mas ele morto, eu tinha que cumprir com o dever moral que eu era o sucessor do Tancredo Neves. Então, nós procuramos fazer aquilo, embora eu não tivesse participado daquele período de organização do governo, não soubesse os programas, e tive que manejar a realidade, né? Eu sabia que a primeira coisa que eu tinha que buscar era a minha legitimidade, que eu não tinha essa legitimidade. Então, tudo que eu passei a fazer foi no sentido de adquirir essa legitimidade. Para isso, o que eu fiz? Eu resolvi fazer logo a abertura que muitos diziam que o Tancredo não faria. Quer dizer, as leis que fiz, acabando com os municípios de segurança nacional, criando as centrais sindicais, legalizando os partidos de esquerda, criando o Ministério da Reforma Agrária, porque eu pensava da seguinte maneira: eu não sou o Tancredo. Esses homens que saíram da clandestinidade, agora, eles vão ter que ter espaços para... Se nós mantivermos esses espaços fechados, eu vou criar um grupo de pressão em cima de mim, do governo, que eu vou ter que ser deposto. Eu tinha consciência, eu assumi para ser deposto, que eu não tinha. Primeiro, vice-presidente. Segundo, não tinha um Estado rico, nem que... Terceiro, não tinha nenhuma contato, nem maior participação da inteligência nacional. Quarto, não tinha nenhuma ligação com os grandes grupos econômicos dos grandes estados de São Paulo e que tem sustentação dentro do governo. Quinto, é que as Forças Armadas eram muito divididas em torno do meu nome. Eu pensei, então, agora eu tenho que me legitimar na parte econômica. Nós temos, porque sem uma economia, nós não teremos eu não terei sustentação maior. Minha ideia foi justamente enfrentar a inflação, não como queria o FMI, não como grande parte do governo desejava, isto é, inclusive uma parte que apoiou o Tancredo, isto é, que a velha fórmula de recessão, economia, com esse tipo que estão fazendo na Europa, para diminuir a inflação. Eu queria buscar uma fórmula heterodoxa. Então, a partir daí eu comecei a perseguir isso. Encontrei um aliado, que foi o Saad. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado; extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1000 cruzeiros; conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário; extinção da correção monetária generalizada; escala móvel de salários; congelamento total de preços, tarifas e serviços. Pessoas me disseram, não vá pelo caminho desses economistas da Unicamp, quer dizer, eles diziam isso, que é a parte heterodoxa, isso vai dar com os burros na água. Eu digo, olha, eu vou entrar nessa linha, sabendo os riscos que eu ia correr, como corri e paguei por esses riscos. Mas eu estava fazendo aquilo justamente sabendo o que eu estava fazendo. Os outros achavam que não, o Sarney está fazendo isso e tal, ele está levando na barriga, mas eu não. Eu tinha o meu plano interno, eu tinha meu objetivo interno, porque eu sabia, se eu não fizesse essa legitimação, eu seria deposto. O plano cruzado mudou a expectativa nacional, mas foi uma coisa corajosa que ninguém na história do Brasil tinha tido coragem até então de fazer. E eu enfrentei sabendo os riscos que ocorria. Não me arrependo de ter feito, não. Conseguimos fazer
um governo que, com esse objetivo, restauramos a democracia, fizemos uma Constituição, convoquei a Constituinte. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Entreguei o país em paz, inclusive a um adversário meu, que tinha me atacado de toda maneira. Resistimos em todos os momentos aos poderosos, ao sindicato do crime, aos corruptos e ao Sarney. E o Brasil hoje goza de uma liberdade democrática, liberdade de imprensa, exercício da cidadania, que foi constituída naquele tempo. E me deu muito trabalho, porque realmente foi preciso ter uma habilidade e, ao mesmo tempo, a capacidade do meu temperamento, de dialogar, de compor, de não ser um radical, de modo que nós chegamos ao fim. De tal modo, ninguém, há 30 anos atrás, hoje ninguém se lembra, né? Mas até hoje não se repetiram os números do meu governo. Quer dizer, nós, com tudo isso, ainda na economia, se fala muito da inflação que teve no meu governo. A inflação foi uma inflação quando tínhamos correção monetária, que só existia no mundo naquele tempo, no Brasil. Deforma os cálculos, mas nós mandamos fazer hoje um cálculo da inflação do meu tempo em dólares, porque se calcula o PIB em dólar, do passado e do presente, mas a inflação ninguém fez um exercício dessa natureza. E há tendências, essa empresa muito boa de análise econômica chegou à conclusão que nós tivemos uma inflação em dólar somente de 17% e não aqueles números astronômicos. Mas temos números extraordinários da economia. Primeiro, a menor taxa de desemprego que teve no Brasil foi naquele tempo. Nós deixamos o governo, no mês de dezembro, a taxa de desemprego do Brasil era 2,59%. E a nossa média dos 5 anos foi de uma taxa de desemprego que não chegou a 4%, foi 3% e não me lembro assim exatamente, mas se não me engano era 3,29%. Quando a gente vê hoje um desemprego de 12%, quando nos outros governos também o desemprego foi muito alto, nós verificamos que tivemos essa oportunidade. E também a correção monetária que se fala, nós fizemos o seguinte, quer dizer, já que se corrigia na parte do capital, nós também corrigimos na parte do trabalho. E tínhamos a correção mensal, quer dizer, se tinha a inflação, mas também os salários obedeciam à inflação, de maneira que isso era um colchão que deu um tempo de muita prosperidade àquela nossa economia. E nós crescemos 5% ao ano. Crescemos um PIB que até hoje nós não repetimos aquele PIB daquele ano. E essas coisas a gente esquece, ficam. Então. E na parte política, nós podemos dizer que quando o Dom João VI chegou no Brasil, ele criou o Superior Tribunal de Justiça. Naquele tempo o rei era absoluto, não tinha Constituição. E ele disse que o que se devia fazer era fazer todas as leis para garantir a propriedade. Vem a República e nós avançamos para os direitos individuais. E corresponde justamente ao meu governo a
a visão dos direitos sociais. E o Brasil passou a ser mais justo. Nós entramos na fase dos direitos sociais. Essa eu acho que tinha. E eu tenho duas coisas que não são, mas que eu acho da maior importância que eu fiz e que marcará, sem dúvida, no futuro o governo. Eu acabei com a integração latino-americana, com a aproximação com a Argentina, com a criação do Mercosul, eu acabei com a corrida nuclear existente entre Brasil e Argentina. E fizemos isso, eu e o Alfonsin, sem nem a participação de nenhum país. Nós vemos hoje o que é que custou para os determinados continentes do mundo. E somos o único continente do mundo que não tem competição nuclear. É o continente sul-americano. Isso foi obra que foi feita naquele tempo por nós. E eu considero esse o maior perigo da humanidade. Quer dizer, enquanto existir uma arma nuclear na face da Terra, nós estaremos todos em perigos. E quando nós pensamos que tem 3.000 ogivas nucleares prontas aí pelas potências, cada dia produzindo mais, nós, na América do Sul aqui, temos uma visão de futuro de paz, quer dizer, porque se nós continuássemos aquela corrida, a Argentina querendo fazer bomba atômica, o Brasil querendo, isso nós acabamos. Isso o povo não chega ao alcance do povo, mas foi uma coisa extraordinária que eu deixei aí, deixamos o país redemocratizado, deixamos o país crescendo, deixamos o país com uma posição mundial dessa e a integração latino-americana, né? Por isso eu acho que nós não devemos de maneira nenhuma procurar qualquer atritos com os nossos vizinhos, com a Argentina sobretudo, porque tudo se pode mudar no mundo, menos a geografia, e nós estamos aqui juntos, então devemos manter uma unidade nossa, a irmandade, e fazer da América Latina aquilo que nós falávamos naquele tempo com Alfonsin, crescer juntos. Isso nós acabamos também. Acabou a rivalidade Brasil-Argentina. Isso foi uma coisa extraordinária. Eu acho que nós conseguimos. E também, além dessas coisas que não são dessa magnitude da política global, nós podemos falar na política interna. Eu criei o 13º vez, criei o seguro-desemprego, criei o seguro-alimentação e uma coisa extraordinária, que foi a universalização da saúde. Quando eu assumi o governo, não se tinha, quem não era sindicalizado, que não tinha onde tomar uma injeção, vivia tomando injeção numa casa de Santa Casa de Misericórdia, e nós universalizamos a saúde, isto é, quer dizer, todo brasileiro tem direito à saúde. Pode ter mal, pode ser mal, não ser como nós queríamos, porque somos um país que não tem a riqueza que desejávamos para atender os problemas de saúde, e no mundo inteiro é um problema sério. Mas aqui passamos a ter isso. A Constituição veio e aí incorporou aquilo que nós já tínhamos feito. E quando hoje a pessoa anda no ônibus que vem e que paga, não se lembra que aquele ticket que ele paga, recebe de ajuda para o salário de transporte, foi feito naquele tempo com a visão que se tinha dos direitos sociais, que, como eu disse, no Império era a propriedade, na República eram os direitos individuais e nós iniciamos os direitos sociais. Essa era a visão global que nós tínhamos. Isso para falar, além da dificuldade que tínhamos de administrar um país, como eu disse, que se contorcia perante a história. Nós tivemos 12.000 greves. E o Sarney era combatido de uma maneira tremenda. E eu nunca processei um jornalista, nunca
procurei diminuir qualquer atividade da imprensa, porque sempre acreditei que até os excessos que a imprensa comete, ela é corrigida, esses excessos são corrigidos pelo tempo. O Conselho Nacional da Mulher foi criado também naquele tempo, os direitos do consumidor, os direitos dos deficientes, a aposentadoria dos operários do campo, enfim, todos esses programas, farmácia básica, essa distribuição de medicamentos. E depois, já como senador, eu fui o autor do projeto que mandou distribuir remédio gratuito para os doentes de AIDS. Ainda no primeiro dia que se anunciava em Vancouver isso, fui eu que apresentei esse projeto. Outro também, que a tese das cotas para os negros, e que foi feito por mim. Fui eu que levantei essa tese. No Brasil nunca ninguém tinha levantado tese de taxas, de cotas para os negros nem para as minorias. Fui eu que levantei. E também tenho essa incorporação das coisas que me fazem dizer que eu não passei em vão. Cometi muitos erros, todos os políticos cometem erros, compreendeu? No governo, a gente nunca tem, mas nunca comete eu pelo menos nunca cometi por vontade minha. Eu posso dizer, como Lincoln uma vez disse, eu nunca cravei por meu desejo espinho algum no peito de ninguém. Minha vida tem duas vertentes, a da política e da literatura. A política é o destino, né? A literatura é a vocação. Acaba de sair a minha bibliografia, os livros que escrevi. E até eu fiquei surpreso quando nós chegamos e fizemos o balanço final. Foram 120 títulos e depois de que foi editado isso, nós temos mais 2 livros meus que saíram, com 168 edições, inclusive com alguns livros traduzidos em 12 línguas. Aqui nós documentamos com a capa de todos os livros que foram publicados. E a fortuna crítica, isto é, como foram recebidos esses livros aqui pela crítica brasileira e pela crítica também estrangeira, com algumas estudos sobre a minha obra feitas por homens como Lévi-Strauss, Jean d'Ormezon, e o Alain Perrefit, e pelo prêmio o Nobel, que foi o Otávio Paz, que era também meu amigo. Enfim, eu me dediquei muito, eu também não me descuidei da política de ser um homem que não deixei de ter um dia que não tivesse um pedido de noivado e, ao mesmo tempo, um encontro com a literatura. O Dono do Mar foi traduzido em 10 línguas e teve um sucesso muito grande no exterior. No Dono do Mar, eu acho que consegui fazer um romance que ele tem bem estruturado. Inclusive, na França, o Dono do Mar teve 3 edições e entrou na edição Folio da Gallimard, que é a maior editora de literatura do mundo e que tem uma coleção do Folio que é célebre, tem cerca de hoje mais de 2.600 títulos dos romancistas que ela tem há 100 anos, e incluiu o Dono do Mar na coleção Folio, o que para mim é um tipo de vaidade, não podemos fugir à palavra, né? Patente do mar sem fim, navio eterno, dono dos abismos de todos os oceanos, fantasma da noite neste mundão das águas, e navegou para sempre. Agora,
eu criei no Saraminda, que é um outro romance também meu, um personagem, de tal modo que o Keoni disse que nós tínhamos agora dois personagens femininos, dois personagens femininos, que era a Iracema do de Alencar e a Saraminda, que eu tinha descrito. Inclusive, era uma heroína negra, que também é uma coisa na literatura brasileira que não é muito comum. Tanto que nós temos a Teresa Batista, Cansada de Guerra, que é do Jorge Amado, e também a Saraminda, que é um livro que teve uma grande divulgação. Tinha olhos verdes, cabelos lisos que escorriam nos ombros, a pele cafusa, peitos firmes, de cones finos, castanheiras eretas, linheiras, que não se dobravam na ventania. A gente se sente que você criou uma pessoa, criou um personagem. Tanto que quando eu estava escrevendo esse romance, a minha mulher dizia: você se apaixonou por essa mulata? Completo 40 anos que eu fui eleito para a academia. Muita gente pensa que eu fui eleito para a academia depois que era presidente. Não, eu já era da academia há 5 anos. Há 5 anos, quando eu fui assumir a presidência da República. E ser decano é uma coisa que tem um lado que a gente fica meio assim, porque significa que todos que votaram em você já morreram. Chegou a sua vez. Olha, eu tive a graça de Deus de me dar uma vida longa e eu testemunhei quase todos os episódios da vida contemporânea política do Brasil. E tive uma sorte muito maior, que foi uma testemunha privilegiada, porque muitas vezes eu fui assistente, muitas vezes participante e até protagonista. E assisti desde a morte do Getúlio e entrei para o Congresso Nacional no ano seguinte do suicídio do Getúlio. E a partir daí eu tive a oportunidade de presenciar todos esses episódios dramáticos e às vezes episódios brilhantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E no Senado Federal, eu também posso dizer, porque estão nos números, eu sou o senador que passou mais tempo no Senado Federal. Eu passei 39 anos e 6 meses no Senado Federal. Tive 5 mandatos. Depois de mim, veio Rui Barbosa, com 32 anos de mandato. E a minha vida realmente é bastante longa e ainda queriam que eu continuasse aqui. Como é que eu posso? Eu não vou exigir do Criador que ele abra uma exceção para mim, né? De maneira que ele decida quando ele quiser, mas eu tenho que decidir um pouco, deixando ele à vontade, né? E na Câmara dos Deputados, eu passei 3 legislaturas. Fiquei até 65, quando saí para assumir o governo do estado do Maranhão. De maneira que... Mas assisti uma coisa que eu considero extraordinária do parlamento brasileiro, é que nós sempre tivemos a grandeza de encontrar soluções nos momentos mais difíceis. E no momento, eu posso dizer que considero que o Brasil está num labirinto. São tantos problemas que nós não sabemos ainda qual será a saída. Gratidão é a palavra final que eu deixo no Senado. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. O senhor José Sarney deixa o governo.
Jânio Quadros, quando assumiu a presidência, foi no palácio morar e foi cortar cabelo a primeira vez. O barbeiro estava meio nervoso e perguntou para o Jânio: como o senhor quer que eu corte seu cabelo? Ele disse: sem conversa.